Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Vamos tratar nesse vídeo sobre a retomada das aulas no estado do Rio de Janeiro. O estado vive uma verdadeira crise. O Wilson Witson provavelmente sofrerá impeachment. Sobre o seu vice pesam algumas acusações, temos investigações em curso. E o ex-secretário de Educação, que talvez fosse o secretário mais conhecido, porque também foi candidato a governador do estado em 2018, está preso e agora foi substituído interinamente pela Cláudia, segundo consta no site da CEDUC. O que eu quero chamar a atenção não é discutir o fato do secretário ter sido preso. Isso aí o julgamento fica para a justiça, ele está preso provisoriamente e as investigações estão em curso e é tudo provisório. Eu quero chamar a atenção que notícia dessa semana de retomada das aulas no estado do Rio de Janeiro a partir de 5 de outubro já é um dado praticamente certo. Reuniões estão acontecendo com diretores e a burocracia das respectivas regionais sobre como acontecerá essa reabertura. Então eu quero chamar a atenção sobre essa mudança de orientação que a gente tinha na Secretaria do Estado com o Pedro Fernandes. Eu acho que existiam pontos positivos e agora com a Cláudia, como que isso está se colocando? Já temos uma boa mudança nas orientações de como a gente vai se processar até o final do ano e início do ano que vem. Para trazer para o debate, com nós professores que somos diretamente atingidos, pouco somos chamados à discussão. E, mais uma vez, quero chamar a atenção de vocês sobre essa questão da reabertura das escolas. Vamos ver os pontos principais? Vamos analisar algumas iniciativas que o ex-secretário Pedro Fernandes teve na sua gestão e vamos comparar o que está se colocando com a secretária interina Cláudia Martins. A primeira ação do ex-secretário Pedro Fernandes, a adesão à plataforma Google Classroom para as aulas remotas. Foi ruim? Olha, o CEP criticou muito em relação à utilização da plataforma, dizendo que a escola não é puxadinha, que a maioria dos alunos estariam sem acesso, mas veja bem, se coloque na posição de secretário. Ele é um agente político. Ele responde ao governador, ele tem que mostrar para a sociedade que alguma coisa está sendo feita. Existe uma parcela que seria contemplada. Então, assim, a plataforma, de um ponto de vista assim específico, ela não foi uma ação inteiramente ruim. Eu acho que o nocivo na ação da plataforma foi ter iniciado as aulas remotas e, ao mesmo tempo, os professores tinham que participar de cursos, não que não eram obrigatórios, mas mesmo assim aprender as ferramentas ao mesmo tempo que estavam trabalhando. O razoável seria que tivesse dado um tempo de um mês e meio, assim, para se adequarem em relação à plataforma. O segundo ponto, ao implementar essa plataforma, o segundo ponto era a distribuição de chips, tanto para alunos e professores, para pelo menos, já que a infraestrutura provavelmente não seria ofertada, que é um gasto enorme e o Estado está em uma crise econômica há muito tempo, pelo menos facilitar o acesso. Os chips não foram liberados nem para professores, nem para alunos. Então, a questão da acessibilidade continuou sendo prejudicada. Ponto 3. A infraestrutura. Não foi dado aos professores nenhuma infraestrutura, nem para os alunos. Obviamente, para os alunos era uma situação mais difícil. Talvez tivesse que estruturar a escola, fazer algum sistema de rodízio para que os alunos tivessem acesso à escola de alguma maneira para ter uma acessibilidade. Aos professores, nem todos têm computador, ou às vezes tem um dentro de casa, um computador só para dar aula. Às vezes o celular é muito ruim para acessar a plataforma, o meu mesmo não funciona direito. Eu tenho que fazer tudo pelo computador. Aí a pessoa tem um computador em casa, tem que dividir às vezes com a mulher, que também é professora, com o filho que está assistindo aula. Então ficou uma situação um pouco incoerente com a implementação da plataforma. A gente sofre uma pressão aqui, uma pressão ali, para você dar aula nos seus horários. E não é assim que funciona na prática. Se quer as coisas funcionando da mesma maneira que o espaço físico, que não era para funcionar assim, né? A aula virtual ela tem uma dinâmica completamente diferente da aula física tradicional. Então,
Esse ponto 3 foi horroroso, não tivemos nenhum amparo do Estado. O ponto 4 foi a distribuição de apostilas. Primeiro, foram dadas aquelas apostilas autorreguladas, que são extremamente mal organizadas, que vêm do governo desde a época de Cabral, e foram distribuídos parcamente, com muito atraso, desconexa com o que os professores estavam dando na plataforma. Depois foram solicitados os professores que fizessem uma outra apostila de própria autoria, que foi de uma maneira extremamente abrupta. A gente teve que muitas escolas finalizarem por algum tempo as atividades na plataforma para ter tempo de fazer as apostilas. Foram entregues, poucos alunos pegaram, poucos alunos responderam também as apostilas, não sei como que isso vai ficar, e pediram a apostila do segundo bimestre, mas ao mesmo tempo já teve uma circular acabando com o bimestre. A gente entrou num sistema de ciclos, ninguém sabe exatamente como isso funciona, porque qual é o calendário escolar? Está valendo ainda? Não está? Ninguém sabe. Aí um ciclo vai de março, sei lá, até outubro e o outro vai durar de meados de outubro até dezembro. Como é que o professor vai se programar para isso? Então foi outro tipo de ação que foi desconexa, incoerente, não tem uma ação de integralidade com os pontos anteriores. Ponto 5, a reabertura das escolas. Está em fases. E teríamos uma referência no Covidômetro. Quem não sabe, o Covidômetro é um sistema de informação que avalia o número de casos de pessoas infectadas e mortes. Aí tem a gradação lá em cores. E que os administrativos voltariam primeiro, pelo menos na bandeira amarela, e os professores na bandeira verde. Então, sim, é uma medida razoável? É, razoável. Qual que seria o mundo ideal? Com vacina, não ia ter. Mas segue, pelo menos, as indicações que os pesquisadores infectologistas da FRJ da Fiocruz haviam indicado. Até aí, tudo bem. O sexto ponto é que teríamos um sistema híbrido, teríamos um investimento maciço em infraestrutura nas escolas, para os professores que não pudessem comparecer às escolas na reabertura, mesmo na bandeira verde, porque são de grupo de risco, tem pessoas no grupo de risco dentro da família e moram junto, e muitas escolas seriam informatizadas. A minha não tem praticamente um computador que funcione, mas que havia uma quantia, se eu não me engano, ele tinha falado algo em torno de 80 milhões seriam investidos para a infraestrutura, e assim iniciaria o processo de reabertura das escolas. Os professores, muitos deles continuariam também com aula remota, mas os alunos também iriam à escola para utilizar essa estrutura física para ter aula remota ou eventualmente ter contato com algum outro professor. Então, segue o razoável. Segundo informações que nós estamos recebendo sobre as reuniões que os diretores tiveram com as coordenadorias, e a gente pressupõe que sejam ordens da secretária interina Cláudia Martins, é que vai ter uma reabertura das escolas, não sabemos exatamente como. Um fato é que os alunos do nono ano do ensino fundamental 2 e do terceiro ano do ensino médio serão as primeiras turmas a experimentarem a volta do ensino presencial, e que os professores que estiverem em grupo de risco, por idade ou tenham alguma doença crítica, não serão obrigados a irem para a sala de aula. Professores que possuem filho em idade escolar e que as escolas dos seus filhos não abriram, também vão ter essa prerrogativa de não participarem da aula presencial. Agora, todos os outros profissionais que não se enquadram nesses casos, sejam profissionais administrativos ou professores, vão ter que voltar à sala de aula ou suas funções administrativas. Não foi falado em nenhum momento os aspectos de segurança já colocados pelo Pedro Fernandes e que tinha uma razoabilidade, que era a questão do covidômetro. Bandeira amarela, volta os profissionais administrativos. Verde, voltariam os professores que estariam aptos, não estariam enquadrados em nenhum grupo de risco. E isso não foi falado em nenhum momento nas notícias da semana. Isso é extremamente preocupante, que é um descaso com as indicações sanitárias de racionalidade da administração pública. Se aquelas informações do Pedro Fernandes
vão prosseguir, a secretária vai seguir as indicações de ter um ensino híbrido, remoto, como que vai ser essa escala dos professores, ninguém sabe em relação a isso. Agora, outras informações que eu sempre coloco. A grande vantagem no Brasil foi ver, pelo menos, mesmo com as pesquisas incipientes sobre o comportamento da doença, como ela se comporta em outros lugares que reabriram as escolas. Na Europa, a gente teve casos de proliferação de doença. Em Manaus, que já aqui no cenário brasileiro, nós tivemos vários professores infectados, quer dizer, suscetíveis à morte, e a gente não está experienciando isso, a gente não está aprendendo nada com essa experiência. Praticamente os gestores públicos, não sei o que eles estão pensando em relação a isso. Eu acho extremamente nociva essas notícias que chegaram agora de maneira muito esparsa. Vamos ver se vamos ter uma circular mais bem organizada, com os protocolos, datas, os trâmites para a reabertura das escolas, mas é uma coisa que afeta alunos, professores, pais e sociedade de uma maneira geral. Agora, vale uma outra coisa. Os diretores de escolas não podem ficar na inércia. Nós sabemos que se o município ele tem medidas mais restritivas em relação ao combate do Covid, prevalecem as decisões municipais. Exemplo, se o Estado coloca, vamos reabrir as escolas, seja lá da maneira que for, e o prefeito falar, não vão reabrir as escolas porque estamos tendo muito caso, vale a decisão do prefeito. Mas, ao mesmo tempo, os diretores das unidades escolares do município, eles precisam ir em direção à Secretaria de Saúde do município e ao prefeito para requerer a não abertura das escolas. Será que esses diretores vão fazer isso? Vamos ver, vamos aguardar. Peço já, comentem aqui embaixo, vamos expandir o debate o máximo possível porque afeta a vida de todo mundo. Um abraço, até a próxima.